Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Para não perder o costume, nossas lives das quartas-feiras, aqui na Fisiomais Recife. Hoje em clima de São João. Bom São João a todos. E para não deixar de ter, claro, temos que manter nossa tradição, né? Assim como São João é tradição, a live da Fisia Mais também é. Bem-vindos a todos, Alemão, Emília. Então, hoje a gente vai falar sobre insônia. Ni hao, Alemão. E a insônia, como muitos sabem, poucos, na verdade, conhecem os reais motivos da insônia. E hoje eu convidei aqui um cara expert no assunto, Dr. Christopher Clístenes. Ele viajou comigo para a China, nós fizemos o curso de acupuntura juntos. E é uma honra tê-lo aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Vou chamar ele aqui para a live, para já começar essa. E aí, Cris? Oi, Fábio. E Tudo aí, bem? Cris? Boa Tudo bom? tarde. Olha, visual novo. É visual da quarentena agora, né? Arrasou, muito bom. A gente tem que mudar um pouquinho também para não ficar enjoado também, né? Da tempo todo em casa. Sim, mas tá todo mundo falando que é pra deixar crescer já de novo. E acho que não foi muito bem aceito, não, foi. Foi não. Tá certo. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado meu convite. Eu te agradeço também. Obrigada, obrigada mesmo. Eu tô com saudade de você, dos nossos bate-papos sobre a nossa grandiosa medicina chinesa. Sim, E vamos hoje bater um papinho sobre insônia. E sei que você, desde a época do nosso curso lá na Shen, você já se interessava bastante por esse assunto e um grande estudioso da área. E tenho certeza que vai ter muito a nos acrescentar. E o pessoal já está bem empolgado para assistir essa live. Muita gente sofrendo de insônia, muita gente que acha que é insônia, às vezes nem é, e vice-versa. Tem gente que acha que não tem insônia e tem, né? é É um verdade. tabu, é um pouco de tabu isso aí, mas a gente está aqui para esclarecer um pouquinho. Sim, Cris, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é insônia. certo. Eu procurei aqui a classificação mais comum que a gente vai encontrar, é mais uma questão de ocidente mesmo, só para a gente classificar o que é insônia, até porque a Hum, própria medicina chinesa, ela não vai classificar de uma forma diferente, né? O sintoma que a pessoa vai estar sentindo. A diferença vai ser sim, o porquê aquilo aconteceu e o como aquele sintoma vai estar representando o interior daquela pessoa, né? E aí, por sim, classificação, né, a insônia, ela é uma deficiência ou ausência de um sono reparador. Então, assim, esse sono reparador é uma chave para falar da insônia. E tem muita gente que hoje em sim, dia realmente fala, né, eu tenho insônia. Eu tenho insônia por quê? Não, porque eu durmo muito tarde. Como é difícil? Não, porque eu fico assistindo série até tarde. E aí, quando eu vou dormir, eu acordo, né, para trabalhar alguma coisa. Tá, mas acorda bem, acorda disposto, acorda cansado. Não, acorda um pouquinho cansado e acordo cedo, mas normal. Então, tipo, não chega a ser uma insônia, né? É mais um hábito de exatamente. vida que está atrapalhando o teu sono. A insônia é um Exatamente. pouco mais pesado, um pouco mais difícil. Isso. Muita gente faz. Exatamente quando eu pergunto com história, às vezes a pessoa não vai por causa de insônia, né? Às vezes não procura a gente por um problema de insônia, mas na hora que a gente vai fazendo o questionamento da avaliação, a gente acaba puxando. Porque muita gente acha que é normal, você simplesmente. Hum, Eu me deitei, mas fiquei ali no celular vendo mensagem, olhando no Instagram, olhando no é. YouTube, vendo vídeo. E aí fui ver, quando fui ver, era 2 horas da manhã, era 1 hora da manhã.
Então, mas e aí? Que esses estímulos assim à noite, principalmente da luz azul, né, que o pessoal fala dos Sim. aparelhos eletrônicos, não só do celular, Aham. mas da televisão também. E Sim. aí, aí o pessoal reclama depois, com esse hábito costumeiro, depois de um tempo, o próprio organismo ele vai se adaptando Vai se àquilo ali, né? adaptando. É, E aí depois que você realmente quer dormir cedo, não consegue, aí chama fica de difícil. insônia. É, Né? E às vezes não é insônia, é simplesmente um hábito que você tem que mudar ele também, né? Então, na hora que exatamente. você começa a tirar esses costumes principalmente o eletrônico, né? Que é aquela coisa, é um estímulo muito intenso nos olhos, e assim que você, depois que a luminosidade baixa, né? Quando escurece, né? Quando chega a noite, Uhum. esse estímulo intenso acaba fazendo uma outra questão dentro do seu cérebro. E aí isso faz com que você Isso. dificulte realmente para o sono. Isso, né? Trazendo para a visão de medicina chinesa, né? Tem a condição de que toda todo o conceito de medicina chinesa se baseia em Yin e Yang. Então, quando chega o momento de dormir, que é o momento de repouso do corpo, onde a gente deve regenerar todas as nossas energias, a gente está no momento Yin. Então, o próprio dia se torna Yin, né? A gente vai para a noite. Pensar que antigamente não existia a energia elétrica, a gente acompanhava o ciclo da natureza. Então, chegou o momento Yin, é o momento de descansar, é o momento de dormir. A gente não forçava esse tempo a mais com luzes artificiais, aonde a luz vai influenciar, mas a questão também do celular, né, Instagram, YouTube, que mantém sempre a mente presa em alguma coisa, não deixa a mente descansar para a gente poder fazer o repouso, né? Então, na medicina chinesa, a nossa mente também pode ser vista como o nosso espírito. Então, se a Isso. gente não deixa o espírito descansar, a gente fica com uma mente agitada. Então, um dos tipos de insônia já pode ser esse, né? Essa questão de mente agitada, que muitas vezes Uhum. a gente vai ver que é um hábito de vida, né? Tem a ver também com a ansiedade, Cris? Tem a ansiedade, ela tanto pode ser causadora de insônia, quando ela também pode ser uma consequência de insônia, né? Porque a ansiedade na Interessante. medicina chinesa, ela vai estar relacionada com essa condição do espírito, essa condição da mente, né? Então, se eu não faço um bom repouso, se eu não descanso o meu espírito, se eu não durmo corretamente, o meu espírito, primeiro, a gente vai acordar com pouca energia, isso pode levar a outras deficiências, né? Sim. E um espírito que não consegue realizar a sua função corretamente, com o tempo passa a desequilibrar outros elementos, né, outras funções, e acarretar na ansiedade. Ou o contrário, quem tem a ansiedade já tem uma mente mais agitada, né? Uma mente que é difícil repousar, é difícil você manter, por exemplo, o foco, né? Uma coisa assim. Então, quando você vai Sim. dormir, o pessoal tem até um meme, né, que faz na internet, que é tipo, ah, vou dormir. E aí o cérebro desperta e fala, oh, você já pensou nisso? Que aí a pessoa não consegue Esse meme é dormir. ótimo. Isso é justamente a ansiedade trabalhando. Engraçado que eu costumo explicar também aos meus pacientes a questão da ansiedade, que não tem uma tradução literal da língua do mandarim, né? Que é Isso. quando a gente foi para a China, a gente acabou que estudou um pouquinho mais isso, que lá eles na verdade traduzem, entre aspas, a ansiedade como um excesso de pensamento, né? Isso. E aí, É. esse excesso de pensamento, aí é que a gente acabou trazendo para a ansiedade, porque o que é que leva à ansiedade? É justamente o excesso de pensamento, o excesso de preocupação, que você Uhum. fica ansioso com o que vai acontecer, né? Com o futuro, Isso. ou com o que está prestes a. Isso. E aí, a gente acabou traduzindo. Essa palavra ansiedade, na verdade, não existe no idioma É, chinês, né? No mandarim. exatamente. Mas tem tudo a ver com o excesso de pensamento. Sim, sim. A ansiedade, ela é tão complicada, até pra gente aqui mesmo que trata com remédio, né? Que Sim. na medicina chinesa, o TCC que eu fiz na pós foi sobre a ansiedade. E foi Sim. muito difícil achar alguma coisa mais específica, porque eles não têm justamente essa tradução da ansiedade, e o que eles classificam assim como ansiedade já entra num critério de doença que para a medicina chinesa são doenças mais pesadas.
É como a gente aqui classificasse, por exemplo, como uma psicose, algo que precisa de um tratamento realmente mais pesado, né? Mais difícil. Então, a ansiedade Aham. ela é bem complicada para tratar. E engraçado que hoje tudo é ansiedade, né? Todo mundo chega, eu sou muito É, ansioso, eu tô muito ansioso, tudo é ansiedade. Quando a gente vai tentar puxar para medicina chinesa, quando a gente vai sim, tentar puxar para medicina chinesa, a gente começa a meio que desmistificar isso para é, poder conseguir tratar do que realmente é. Porque hoje em dia muita gente acha que ansiedade é tudo, é só é simplesmente, tudo. eu É. estou esperando aquilo, é ansiedade. Mas não necessariamente, né? Na Uhum. medicina chinesa, a gente justamente faz essa bipartição do que é Sim, uma sim. ansiedade realmente crônica, né? Que, como você falou, é como Isso, se fosse uma coisa bem mais isso. séria para eles, Aham, né? sim. E uma simples ansiedade do que você está esperando, que seja, É, amanhã eu vou ter, por exemplo, amanhã eu vou ter uma live, e aí eu vou precisar me sim. preparar, e aí a Isso, preparação faz surge parte do uma processo. ansiedade, mas isso faz Isso, parte, é uma ansiedade natural, a gente diz, né? É diferente exatamente. de você ter um medo de alguma coisa futura que você nem sabe se vai acontecer e aquilo já paralisa o seu presente. Ali já Exatamente. começa a ser uma ansiedade que precisa realmente ser tratada, né? Já está fora Isso, do normal. exatamente. Já sai do padrão É, fisiológico, né? isso. Menina, e a gente vai conversando e a coisa vai tomando outro rumo, né? Mas Bem o que que eu eu acho falei, mais eu digo, interessante, Cris. o que eu acho mais Fala. interessante na medicina chinesa é que, para mim, a melhor avaliação é conversar. Você primeiro pergunta qual é a Isso. sua queixa principal, ela fala X. Aí tá. Aí se a gente for fazendo, tipo, o que é mais didático, você tem isso, não tem, tem isso, não tem, tem isso, não tem, a pessoa fica meio travada. Então quando a gente começa a Aham. conversar, a pessoa, aconteceu isso, tem isso, não sei o que lá. E aí a É, função do acupunturista é pegar dali o que importa para fazer a avaliação. Então, tipo, a conversa é importante. totalmente. Às vezes é um detalhe que a própria pessoa nem se percebeu, né? E a gente É, consegue identificar. Bacana. isso. Vamos voltar para a insônia, para o nosso tema Então, né? principal. Ô, Cris, me fala uma Oi. coisa. A gente falou um pouquinho da ansiedade, né? Que tem total relação, tanto com o fato de você não conseguir dormir, com a fato da mente não parar para conseguir o sono reparador. Mas Isso. por que a gente precisa? Por que você acha que a gente precisa dormir bem? Assim, por que Uhum. não tem insônia? Assim, o que é que você diria para as pessoas que. Porque eu já vi gente que chega para mim no consultório e fez, é normal, desde criança eu tenho insônia, mas isso já é normal para mim. E aí você diz, espera Uhum. aí, normal até que ponto, né? Sim. E aí é quando Uhum. você vai tentar identificar. Então, o que seria? A insônia você já explicou o que é, de acordo com a OMS, né? Mas assim, Uhum. por que dormir bem? Por que a gente não tem insônia? Fala para mim. Então, eu tenho um caso, por exemplo, na família mesmo, né? Meu primo, ele tem algumas condições da insônia, só que para ele, Uhum. entre aspas, é bom porque ele usa para trabalhar. Então ele vai produzir na insônia. Só Ai, danado. que, só que aí surge esse conceito de que a gente sabe que se a pessoa não dormir corretamente, não dormir bem, vai vir a desenvolver problemas. Inclusive, um deles, e o mais grave, e eu acho que nem todo mundo sabe, é que a falta de sono, você passar muitos dias sem dormir, pode levar à morte. Algumas pessoas Olha que não aí, sabem tá disso. vendo? Né? Não é que Explica todo isso mundo vai melhor, passar pelo por isso, amor de não. Deus. É. Mas a insônia, ela vai causando, por exemplo, aqui eu separei alguns temas, né? Aqui ela provoca alterações do humor. Então, quem nunca se deparou com alguém que teve insônia e essa pessoa, no mínimo, estava abatida ou então estressada, não queria conversar com ninguém, né? Uhum. Altera o apetite, os processos cognitivos já são questões que já apontam para uma fisiologia que já está sendo alterada. Então, a memória Sim. começa a ser afetada, a concentração começa a ser afetada. Isso pode ocasionar riscos de, por exemplo, se a pessoa faz um trabalho que precisa de atenção e ela não tem aquela atenção, ela pode provocar algum acidente no trabalho, né? Então, assim, tem Verdade. várias camadas que a insônia podem afetar. Então, passa pelo aspecto emocional, intelectual, que é a questão da cognição do trabalho, e o fisiológico Uhum. também, porque isso vai alterar os hormônios. Tem alguns hormônios que a Uhum. gente só começa a produzir ou a liberar mais durante a noite, quando a gente está dormindo.
Se a gente corta Sim, esse efeito, então a gente vai ter uma alteração nos hormônios também, né, na taxa hormonal. E verdade, isso vai verdade. repercutir na nossa saúde. Tudo, em tudo. É, Inclusive aqui, eu agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, Vitor, Cíntia, Marga sim, Santos, Edla, Ivene. Edla, inclusive, deu aqui a sua contribuição também da área de saúde. Falou, certo. sono ruim é igual a imunidade não responsiva. E Imunidade hoje não é o responsiva, tema né? principal, né? Que Sim, todo mundo está procurando melhorar a imunidade por causa do coronavírus. isso. E E uma das aí condições é imagina a dormir. pessoa. Exatamente, tudo que você falou aí da questão dos hormônios, de todo o processo do sistema orgânico que vai funcionar melhor com o sono reparador, tem tudo a ver com a imunidade, né? Sim, sim, que está em alta agora, né? Já deveria estar em alta há muito tempo, né? Mas agora é, Não é é o isso? assunto. Mas É as pessoas só engraçado. começam a se preocupar quando a bomba vem, né? Exatamente. Tem muita gente que eu estou atendendo agora e que às vezes o problema é dor de cabeça, dor na lombar, ansiedade, insônia. E aí eu comento, né, que a medicina chinesa tem a função também de trabalhar o sistema imunológico. Aí, quando eu Sim. falo isso, a pessoa, na hora, você está trabalhando meu sistema? Cara, trabalha meu sistema imunológico aí. Pois é. Engraçado. O pessoal que tem me procurado nesse momento de pandemia tem falado exatamente isso. Olha, meu problema é que eu, por exemplo, estou com essa ansiedade extrema, essa pandemia me deixou muito estressada, muito nervosa, não sei como é que vai ser, aquilo que a gente conversou no início. E aí, no fim, aí na hora que eu falo, mas também a imunidade, às vezes eu pergunto, você costuma gripar com frequência? E tem algum tipo de alergia e tal? Isso. Como é que tu sabe? Tudo faz parte, é tudo interligado. O pessoal começa a achar que a gente é bruxo, né? Não é isso? Pois é. Cris, em relação à medicina chinesa, assim, né? Vamos falar um pouquinho sobre Uhum. a medicina tradicional chinesa. Quais seriam os tipos de insônia pela medicina chinesa? Pronto, medicina chinesa, como eu tinha falado, né? Quando chega o momento de repouso da mente, a gente Hum, precisa dormir, de descansar. E tem um pensamento, uma frase na medicina chinesa que para o nosso espírito relaxar, para o nosso espírito descansar, a gente precisa de uma boa cama de sangue. Então, a medicina chinesa relaciona muito o nosso espírito a repousar, a estar no sangue. Então, isso. as principais causas onde a gente vai conseguir encaixar melhor cada tipo de ansiedade vai ser justamente nos elementos que tem mais a ver com a formação e distribuição do sangue. Então, por exemplo, a gente tem o elemento do fogo, que trabalha nosso aspecto mental, né? É onde o nosso Shen, o nosso espírito, a nossa mente deve repousar. E ele também faz parte do fluxo do sangue. É ele quem impulsiona o sangue a fluir pelos vasos. Então, se a gente tem um Isso. desequilíbrio no elemento do fogo, que pode gerar ansiedade, mentes agitadas, né? A insônia, e aí seria uma insônia onde a pessoa tem mais uma dificuldade de começar a pegar no sono. É um tipo de insônia, você não Sim. consegue começar a dormir, mas depois que você dorme, você consegue terminar a noite, né? Certo. Tem, seguindo o ciclo, né, um outro tipo de insônia, que aí a gente desce para o elemento da terra, né? Na geração Hum, de mãe e filho, a gente vai para a hum. terra. Na terra, a gente tem a produção de sangue. Então, se eu não consigo produzir um sangue com uma boa qualidade, né? É estranho falar isso, né? Um sangue bom. É A porque gente quando, não. quando a gente fala em sangue, muita gente já pensa que é assim, diretamente relacionado com quando a gente fala, muitas vezes eu explico isso no consultório, Aham. deficiência de sangue, tá, mas eu não tenho anemia. Isso, Então, não tem muito exatamente. a A pessoa ver com pensa isso mesmo. a questão do sangue e anemia, anêmico, né? Isso, Explica um é pouquinho. mais um aspecto da medicina chinesa mesmo, porque a medicina chinesa considera que o sangue, ele é um aspecto mais yin do nosso Qi. Então, ele é um aspecto do Qi. Então, ele vai ser o responsável por, digamos, segurar o nosso espírito no momento que a gente está dormindo. Então, se Dá eu uma tenho pausa aí, Cris, pra gente explicar o povo que é ti. Ah, certo. Ti porque a gente tá falando para um monte de gente aí que não é da área, Certo. né? Qi, na medicina chinesa, é o que significa energia.
tá? Então, a energia vital da nossa, né, do nosso corpo, eles chamam de Ti, algumas pessoas chamam Ki, depende É, da nomenclatura, mas é a mesma coisa. Ti, Ki, isso. às vezes tem gente que escreve com QI, tem gente que escreve com CHI, não É, importa. O CHI, significado é o TI, tem um mesmo. monte de... É, exatamente. Então, a energia que Cris está falando é o Ti, e o Yin, que é aquela questão. O Yin, eu acho que todo mundo já ouviu falar, a história do Yin e do Yang, né? Aquele Isso, desenhozinho do preto e do branco, o preto dentro do branco e o branco dentro do preto. Eles são energias que se complementam, embora sejam opostas, né? isso. Então, um está contido no outro, porém eles são Uhum, opostos, né? Então, a questão da isso. energia Yin é o sangue, e Cris está falando aí, agora continua, Cris. É. E aí, Só um essa parêntese. questão desse sangue relacionado ao elemento da terra, no aspecto mental, a terra, ela tem uma função de transformação também. Então, aquelas pessoas que ficam muito fixas, muito presas a um raciocínio, a um pensamento, e não conseguem dormir por causa disso. Digamos Sim, que hoje de manhã, por exemplo, a gente tenha falado, né, sobre a live, e sim. de noite eu não consegui dormir porque eu passei o dia todo pensando na live, eu não consegui fazer mais nada da minha vida porque eu estava pensando na live e eu estava estudando Aham. sobre isso e preocupado com isso e aquele pensamento Aham. não conseguiu sair da minha cabeça. Então eu não consegui Aham. relaxar, não consegui dormir. Também é uma insônia que a gente Uhum. demora a dormir, mas aí a gente já puxa para o elemento da terra, né? Continuando, a gente pula o elemento do metal, que não tem tanta ligação com o sangue, e vai para o Isso. elemento da água. Na água, a gente tem. Eu acho que a gente vai ter que explicar isso. A gente tem a nossa essência de É, vida. não Né? adianta. É por isso que eu digo, essa live vai ser longa, vamos sentar, É tomar um cafezinho, porque é muita coisa para explicar. verdade, até preparei o cafezinho aqui. Boa. Eu tô na minha aguinha mesmo. Café é vida. Olha, cuidado que o café também tem seus malefícios, viu? É verdade, é verdade. E É, vamos aí, voltar para a água. no elemento da água, a gente armazena toda a nossa essência. O que é a nossa essência? É toda a energia que a gente herdou dos nossos pais, da nossa mãe, para viver. Sim. A gente tem como proteger a nossa essência, mas a gente não tem como repor a nossa essência. Então, se essa É. essência que a gente herdou vai se desgastando de uma forma mais rápida, significa que a gente vai envelhecer mais rápido ou vai ter uma velhice com uma má qualidade. A gente vai sofrer É. com mais doenças da velhice, né? Ou pode vir até Uhum. a morrer mais cedo mesmo, porque a essência é a nossa bateria de vida, né? Certo. Então, na questão de insônia, né, a água ela vai estar relacionada porque a água é o elemento mais yin que a gente possui dos 5 elementos. Então é ela que Certo. vai ser responsável por manter o nosso momento mais yin do dia. Ela que vai ser responsável por Sim. manter o nosso sono, né? Por Sim. isso que é muito comum a insônia picada, que é esse outro tipo de insônia que eu estou me referindo, que você fica acordando várias Acordando vezes à durante a noite. noite. E isso é muito mais comum em idosos. É muito mais comum você ver o idoso ter um sono partido, porque o yin dele, a Verdade. essência dele já está gasta. Então fica difícil Sim. manter essa condição yin do sono, de dormir. É um outro tipo. E, Certo. passando para o elemento da madeira, a gente também pode Uhum. classificar uma insônia nesse elemento, porque a madeira, ela, como eu aprendi, acho que aprendeu igual também, né? Ela é o Sim. guarda de trânsito do nosso corpo. Ela é que permite qualquer fluxo, tipo, vai, não vai, para. As Isso. doenças de estagnações têm mais a ver, né, com a madeira. Isso, com a madeira, exatamente. Mas, e aí, justamente na questão do sono, ela também pode interferir com essa questão de para onde vai o sangue. Porque se eu Hum. vou para uma academia, é mais importante que o sangue flua do coração para os meus músculos. Eu preciso bombear, Isso. eu preciso nutrir. Se eu vou me alimentar, eu preciso que o sangue caminhe mais para o sistema digestivo. Eu preciso dele lá para Isso. trabalhar o sistema digestivo. Então, se eu vou dormir, eu preciso que o sangue vá para uma região para que ele possa, digamos, ser renovado. Na medicina chinesa, dizem que o sangue vai para o fígado e lá ele é resfriado, renovado, para quando a gente acordar, ele voltar ao corpo. Então, esse Sim. tipo de insônia
é uma insônia em que a gente pode classificar como um sono inquietante. São pessoas que são muito agitadas dormindo ou não conseguem dormir por causa de pesadelos, por causa de sonos que fazem elas acordarem durante a noite. E aí já é uma insônia também picada, né, que você fica acordando, porém não é um critério de yin relacionado à água, mas sim à madeira, que é esse fluxo que não está correto, causando esse distúrbio de inquietação, pesadelos, sonos. Isso aí é o que está mais ligado à insônia em relação ao sangue. E Miriam está fazendo aqui uma pergunta pertinente para isso que você está falando aí. Então, teríamos que tomar mais líquidos para ter um sono mais uniforme? Sim, a gente tem que tomar mais líquidos durante o dia, não é só na hora de dormir. Para quê? Porque quando a gente toma mais líquidos, e aí o essencial é água, a gente está nutrindo o nosso elemento yin, nosso elemento mais yin, que é o elemento da água. Então, se a gente tem uma água bem nutrida, a gente tem uma condição de dormir melhor. Agora, pode ser que você acorde, por exemplo, uma vez ou até duas para ir no banheiro. Não tem problema, se você bebe muita água, tudo bem, é aceitável, né? O problema é quando você começa a acordar sem motivos ou quando você vai no banheiro 3, 4, 5 vezes durante a noite. Aí já também é um distúrbio. Tem algumas questões, né? Tem essa questão, a pessoa fala, eu acordo muito para ir no banheiro, às vezes tem gente que toma diurético, tem gente que bebe muito líquido realmente, principalmente à noite. E aí fala, eu acordo basicamente para ir ao banheiro. Mas quantas vezes? Eu vou no banheiro uma vez por noite. Tudo bem, super normal. Tranquilo. Mas quando você volta para a cama, você dorme rápido ou você demora a voltar a dormir? Aí isso é uma outra questão. Né? Aí a gente vai para uma deficiência, já é diferente. Ou aquela pessoa, não, eu acordo para ir no banheiro. Tá, mas quantas vezes? Umas 3, 4 vezes. Alerta. Também, por mais que você tome muita água, não faz sentido você acordar durante a noite 3, 4 vezes para ir ao banheiro. Isso, né? Então, assim, a gente tem sempre, na medicina chinesa, nada é metódico, né? Isso é isso. Não. A coisa a gente tem que analisar por um prisma totalmente sistêmico para a gente identificar o que é que está realmente funcionando bem e o que é que não está. Então, na hora que a pessoa diz que acorda para ir ao banheiro uma ou no máximo 2 vezes, mas que volta a dormir rápido, não tem nenhum problema. Mas essa pessoa que demora para voltar a dormir, mesmo que seja só uma vez, mas voltou para a cama e fica rolando até conseguir dormir, é também também um distúrbio. Entendeu? E aí tem gente que fala também, Cris, que que o problema principal são as medicações, né? Às vezes eu tomo medicação para dormir. Então, eu só consigo dormir com medicação. E aí, como é que a gente faz? Vamos precisar desmamar essa medicação. Mas não é também... É até complicado quando a gente vai tratar alguém que usa o remédio para dormir, porque os remédios eles mascaram muitos desequilíbrios que a gente precisa, às vezes, ver para poder fazer o tratamento melhor. Né? Então, digamos que a pessoa toma um remédio para dormir, porque é ansiosa, mas quando toma o remédio se torna menos ansiosa, né? Então, uma pessoa mais calma, mente menos agitada. A gente conversando, essa pessoa não tem um problema de ansiedade. Qual é o problema da insônia dela? Deve ser outro. Só que aí o remédio está ali, mascarando aquele sintoma que a gente precisa ver, né? Então, isso atrapalha bastante. É a mesma coisa que acontece quando o pessoal toma remédio para dor, né? Aí, assim, vem para consulta com a gente, mas eu tomei um analgésico. Vamos fazer um teste aqui, dá uma cambalhota, a pessoa dá. Você tá bem. Não, mas é porque eu tô sobre remédio. Então como que... Não é isso? Então fica até difícil a gente avaliar, né? Mas claro que mesmo aquelas pessoas que tomam medicação, é possível, claro, serem tratadas com cultura, sim. Mas a gente precisa fazer um outro tipo de análise, porque muita coisa vai estar mascarada pela medicação e a gente não vai conseguir imediatamente atuar dentro do ponto X, né? Da causa exata, que é o que a gente costuma fazer, né? Isso, a gente vai acabar trabalhando, como o pessoal chama, né, é um trabalho, como se fosse em cebola. A gente vai por camadas. A gente não vai conseguir ir direto no foco. A gente vai tirar uma queixa que ajuda a diminuir um remédio, aí aparece outra queixa.
Aí a gente vai tratar aquela, aí aparece outro por causa de... E aí a gente Exatamente. vai descascando, né? Até chegar na raiz do Até chegar. problema, né? Isso. É E a pessoa complicado. também tem que estar um pouco aberta, né? Porque, assim, às vezes, Isso, quem tem a visão assim, vou tomar o remédio e vou dormir. É é. fácil, entre aspas. Uhum, Mas o que é que esse uhum. remédio está provocando de efeito colateral? Isso. Como é o teu dia após, né? Uhum. Como é a tua produtividade? Porque também tem outra questão. Às vezes você toma um remédio para dormir, dependendo de qual seja o remédio, dependendo, claro, vai depender de um monte de Uhum. coisa, mas às vezes isso modifica a tua rotina no dia seguinte, Isso, isso é verdade. né? É. E aí isso É, acaba influenciando nos dias subsequentes. É o que acaba provocando o vício. Eu só consigo uhum. dormir com o remédio. E na hora que a Isso, gente às vezes sugere, bom, a gente vai começar a fazer o tratamento e aí a gente vai começar a fazer o desmame dessa medicação. Até para a gente ver até que ponto também a gente está indo pelo caminho certo. Porque, como você disse, na hora que mascara, a gente trata daquele jeito, sob aquela medicação. isso, Aí, quando a pessoa vai desmamando, ela começa a apresentar outros sintomas, outros processos isso, que vão nos direcionando para outras questões também, né? isso. Uhum. E Mas, é até difícil porque, como o remédio é sempre uma solução mais imediata e a cultura aqui no Ocidente é muito do imediatismo, então, assim, eu não tenho tempo para ficar sem remédio me tratando com a acupuntura, digamos, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Dependendo do que causou a insônia. é, Não, eu prefiro passar o meu dia um pouco mais difícil ou com digamos, alguma lerdeza mental, algum cansaço e tomar o remédio do que ter que enfrentar a insônia durante um tratamento mais prolongado. Então aqui é muito mais do tipo, aconteceu agora, o remédio vai tratar, então eu tomo o remédio. Só que o remédio uhum, não trata, ele só esconde o sintoma, né? É igual, com por certeza. exemplo, quem é da fisioterapia, digamos que a pessoa teve uma lesão de ombro, né? E aí vai lá, faz a fisioterapia, laser, infra, TENS, ultrassom, manipulação. Só, tô sem dor. Fala, então repousa, não trabalha ainda não, vamos ver como é que vai responder ao longo do dia. E a pessoa sai, não, eu tô sem dor, vou malhar. Então, tipo, todo o trabalho que a gente fez, tipo, a pessoa estragou de novo. Não dá tempo do organismo nem se regenerar, né? Exatamente, a gente precisa de tempo. A questão de insônia também é um tratamento longo. Se você passar a sua vida usando remédio, você vai passar a sua vida usando remédio. Você nunca vai conseguir Isso, tratar, você só vai ficar escondendo, 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 escondendo. exatamente. E principalmente quando ele se torna um problema crônico, né? Porque assim, a E insônia tem desde aquela insônia que é momentânea. Ai, meu Deus, essa semana eu não tô dormindo bem porque eu vou ter uma apresentação na semana que vem que eu tô super isso, preocupada, super aham, nervosa, eu tô tendo que estudar muito. É uma questão, é momentâneo. Mas isso, assim, se você tem aí você analisa a pessoa de uma forma geral. Eu nunca tive problema de insônia, eu nunca dormi mal. Mas essa semana especificamente eu estou isso. dormindo, ok, vamos Ok, observar para é, saber se isso não vai se prolongar. Porque o uhum, problema é quando isso se torna crônico, né? isso, Então a pessoa que isso, diz a mim, eu tenho insônia desde que eu sou pequena. é, Eu comecei a ter insônia quando eu entrei para esse novo trabalho, já tem 5 anos. E nunca mais eu dormi bem. Já se tornou um problema crônico, né? é, E aí aham, a gente precisa de uma adaptação do isso, organismo. É como a gente está isso, falando, da mesma forma que uma lesão no ombro, ela precisa de um tempo para se regenerar. Não é simplesmente, isso, tô sem dor, posso fazer qualquer coisa. é, Não. é. O ombro, o organismo, seja ele a questão muscular, tendínea, ligamentar ou insônia, Isso, enfim, aspectos o emocionais, organismo, os mentais. aspectos Uhum. emocionais, exatamente. Na hora que se torna crônico, a gente não pode simplesmente querer que responda imediatamente. Não, essa Sim, noite eu dormi bem, pronto, tô novo, vou tirar completamente a medicação, vou parar de fazer o tratamento com acupuntura, pronto, tá ótimo. é, Depois vai voltar o problema de novo, porque não tratou e- a raiz, né, a causa, que é a mais exatamente, importante. exatamente. Não é uma questão de ser contra o remédio. Tem momentos em que é o remédio que vai ser a solução. E, como tu estava falando aí, por exemplo, de uma insônia que seria a aguda, né, uma insônia não crônica. Digamos que você Isso. tenha passado é,
do trabalho para casa e foi assaltado naquele dia, apontaram uma arma para você, você ficou nervoso. É normal, você fica com medo, você fica ansioso. Então, naquele momento, dependendo se você precisa dormir para outro dia trabalhar de novo alguma coisa, é interessante. É um momento de tomar um remédio para realmente dar uma desligada. Agora, você não pode usar isso como um apoio para viver todo o restante de sua Claro, vida, né? como uma bengala, né? O pessoal, muita Isso, gente usa como exatamente. bengala, né? Exatamente. Agora, Cris, até para essas questões da insônia aguda, quando tem algum processo traumático, como você falou, alguma questão específica momentânea, eu ainda, antes da medicação, eu ainda Sim. recomendo algumas práticas que a pessoa pode Com fazer. certeza, com certeza. Né? Assim, quando a pessoa está disponível, né? Porque também tem que estar Sim, é disponível, não adianta isso, você. exatamente isso. Mas não Muitas, adianta você achar que vai ser remédio, vou tomar e vou apagar. Não. Tem que estar isso, disponível para fazer, fala. então, muita dificuldade que eu encontro na acupuntura, fisioterapia, enfim, tratamentos de saúde, é que chega um momento em que o terapeuta não pode ir além, que é aquele momento que fala, ó, você agora tenta mudar esse hábito, para de fazer tal atitude, começa a fazer uma meditação, uma respiração, troca alguns alimentos, né, adiciona um chá, e aí a pessoa vai ter aquela questão de ela querer fazer ou não, tipo, não é mais função ali do terapeuta, né? E aí vai Sim, sim. influenciar o estilo de vida que a pessoa quer viver, né? Ela tem que estar disponível para fazer mudanças, né? Entre Isso. aspas. Porque aquela história também, a pessoa que toma café à noite e de repente tem um problema para dormir, vamos tentar mudar esse hábito? Né, amigo? Vamos substituir o café pelo chá, né? Um Exatamente. chá de ervas frias que vai ajudar Isso. ali a Né? assentar, acalmar a mente, diminuir, resfriar um pouco o sangue, aquele sangue que a gente falou Isso. no início, Exatamente. né? Que também tem a questão do yin e do yang, e a gente sabe que a noite é o yin, então a gente precisa estar num momento orgânico, sistêmico, um pouco mais resfriado. Então, Isso. não vai tomar também um chá de gengibre, um chá de canela, né? À noite. Vai dizer a mesma coisa do café. Não tem nada. Então, Pois vamos é. tentar tomar um chá de hortelã, um chá de Isso. camomila. São ervas frias. Uma Não é um chá que tem que indicação. ser frio, né? A erva Isso. fria. É a natureza do elemento, A né? natureza do elemento. Tem eu vejo o pessoal aí, às vezes, né, olha e estão pedindo dicas, né? E aí, dentre Sim, essas dicas, tem o chá, justamente. E um dos que eu vejo mais o pessoal indicando para insônia, só que a gente da medicina chinesa já vai olhar mais para uma insônia da água, né? Do elemento da água, que envolve rins, é o chá de gergelim preto. Né? Boa. Que eu vejo muita gente indicando e serve para insônia? Serve, mas não vai servir para todo tipo de insônia, né? Tem a Sim. característica elemental ali que está envolvida. Tem o chá de jasmim, né? E como tu falou, né? Hortelã. Tem vários chás que vão ajudar, né? Tem várias Camomila, que é dicas bem aí. básico, muita gente conhece. Isso, exatamente. É no gosto popular mesmo. Agora, Aham. lembrando, gente, que também aqueles chás de supermercado, que a gente chama de chá recreativo, né? Tem que falar, pô, porque não adianta a pessoa botar um chá de camomila no supermercado e achar que vai funcionar. Pois é, e eu Pode senti até essa funcionar diferença. psicologicamente, né? É o placebo. Mas também eu não descarto essa possibilidade, Aham, tá? aham. Porque muita gente vai tomar aquele chá de camomila. A minha avó mesmo toma. Sim, minha avó Ela, também. antes de dormir, ela sempre diz, eu só consigo dormir depois do meu chazinho de camomila. Já virou Aí quando a gente um vai ritual, né? ver, já virou um ritual, mas ok, mas quando a gente vai ver é o chá recreativo, né? Aquele chá de supermercado de Aham. saquinho, que a gente sabe É. que não tem função de A terapêutica. porcentagem de erva que tem ali não é o suficiente, né, para fazer Não o é efeito suficiente realmente. para fazer o efeito É, terapêutico, exatamente. Então, se você quiser realmente fazer uma coisa que vai funcionar verdadeiramente, compra a erva mesmo. Faz isso. aquele chá de cocção que a gente chama de colocar É, na panela ou na chaleira e vai isso, ferver com a erva mesmo. Tá? Então, isso, seja de hortelã, seja de camomila, seja de gengelim preto, qualquer um desses, o de jasmim. O jasmim é isso. maravilhoso, é uma É. delícia. Eu fiquei impressionado com quando a gente esteve lá na China, que o chá Ah, para eles lá é natural, é super como se fosse a natural. água. É tipo, vou tomar um café da manhã, tem um chá com uma erva específica para ajudar na digestão, no almoço Isso. também, No no almoço. jantar.
engraçado, só fazendo parênteses aqui para matar a saudade da China. Até alemão tá falando aqui também da China, que tá matando a saudade de Salintum. Olha, a China deixou saudade, viu? Eu vou te contar. É verdade. Mas só para a gente abrir o parêntese aqui da China, que é um hábito interessante. Você chega no restaurante para almoçar, eles lhe servem um chá. Isso. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de você fazer o pedido, eles já lhe servem um chá. E aí, no início, a gente achava estranho. Eu vou tomar chá antes do almoço. E depois a gente percebeu que faz todo sentido. Normalmente são chás que ajudam a digestão. Isso, né? Que aqui a gente geralmente passa pelo almoço e depois fica com aquela moleza, tipo, vou dormir. Eu achava incrível como que lá a gente comia bem no café da manhã, no almoço mais ou menos, né? Porque a culinária chinesa era complicada. Mas assim, a gente conseguia ter um aspecto energético bom, a gente passava o dia todo tendo aula e andando, que era o que a gente mais fazia lá, era andar, né? Andar e aula. E ficava todo mundo com energia. Você sentia, às vezes, um cansaço muscular e tal, mas tinha energia para passar o dia todo em atividade. Como que eu achei interessante que aqui eu já não vejo mais esse mesmo aspecto. E muito eu atribuo à nossa alimentação aqui, que é a mais adequada, né? Sim, e eles até achavam estranho, né? Quando a gente pedia, às vezes pedia almoço e pedia, às vezes, tinha gente que pedia refrigerante, e quem não tomava refrigerante pedia suco. Eles olhavam assim, às vezes nem tinha, pedia uma coca. Não tem coca. Como o restaurante não tem coca? Quando Albérico pediu água, eu falei, não, eu só quero água. E lá, pra cultura dele, então ele trouxe o chá de casa, né? E deram uma água quase que fervendo pra ele, e ele foi tomar água. Eu lembro. Nossa, como a cultura é diferente, né? Exatamente. E aí, já que a gente está falando dessa questão do processo digestivo, que também influencia no sono, né? Influencia. A gente deu as dicas aí do chá. Vamos dar umas dicas também de alimentação à noite. À noite, o que eu acho mais interessante é, na verdade, evitar, né? Porque tem muita gente que tem o costume de, digamos, 10 horas da noite, 11 horas da noite, a pessoa já vai comer uma pizza ou então um hambúrguer, né, antes de dormir, pede uma barca de sushi. Então, assim, são alimentos que vão pesar no seu aspecto digestivo e isso vai dificultar o sono, vai atrapalhar o sono. E na questão dos tipos de elemento, né, das energias, é muito interessante evitar açúcar branco e farinhas. Né? Você evite aí o pão, o bolo, alguma coisa assim, que envolva, né, a farinha e o açúcar branco. E o leite também, né? O leite, não, o leite... Já acordei da minha vida já tem alguns anos. Não, mas muita gente não consegue. Tem gente que toma leite para dormir. Eu vou tomar aquele leitinho quente para dormir. Né? É verdade. Gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Porque aí a gente entra em outra questão, né, Cris? Porque você falou dos 5 elementos, e aí eu achei interessante, mas só para elucidar um pouco, para o pessoal entender, cada elemento desse corresponde a um órgão, né? E de acordo com a medicina chinesa... de acordo com a medicina chinesa, os órgãos, ele tem influência total, bem como os elementos que correspondem a eles, com o sangue, que tem influência com o sono e tal. Então, assim, na hora que a gente fala na alimentação, a gente já está pensando no elemento terra, que corresponde ao órgão baço pâncreas, que é acoplado ao estômago, né? Que tem tudo a ver com a digestão. Tá? E se tem a ver com a digestão, e como o Cris falou, o elemento terra também tem a ver com o sangue, e o sangue, ele é necessário para dormir. Então, assim, é uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Exatamente. Né? E aí eu acho até interessante um ditado que eu aprendi com o Giuseppe lá na China, né? Que ele falou, aqui na China tem que ser o seguinte, a gente tem que seguir o ditado. A gente no café da manhã vai comer como um rei, como um imperador. No almoço a gente vai comer como um príncipe. E no jantar a gente vai comer feito mendigo. Isso, então, assim, isso já é uma preparação, porque de noite são alimentos mais leves, porque eu preciso ter uma digestão fácil para poder descansar.
Isso. Eles tomavam muita sopa, né, também à noite. É, muita sopa lá. Tem muito esse costume da sopa, e assim, é muito interessante, porque aí você, na mesma sopa, você poderia adicionar diversas Sim, coisas que iam ajudar também de isso. acordo até com o seu biotipo, né? Sim, também Então, se você tem influencia. um biotipo mais madeira, um biotipo mais. Isso, Ou então um biotipo né? mais fogo, mais coração, Isso, então você tem isso, que fazer o contraponto ali com o que você vai com o que você vai colocar na sopa, por exemplo, antes de dormir. isso. Né? Então, É. se você tem aquele biotipo muito fogo, muito coração, que vai dificultar a questão da produção do sangue, Uhum. você pode diminuir um pouquinho na questão da alimentação. Coloca ali umas ervas Isso, frias dentro da sopa, os legumes, e isso. aí pode usar também uma É, canja de galinha, né? é. E aí a gente vai também fazendo esse paradoxo que é muito engraçado, porque assim, antes de eu fazer acupuntura, eu não associava a comida a essas coisas. Né? Eu acho que é muito difícil a pessoa associar, né? Normalmente você associa É. comida à digestão. Ah, eu tenho má digestão, eu tenho uma boa digestão, tem algumas pessoas que falam de refluxo, eu tenho muito refluxo à Isso, noite, e isso dificulta o meu sono. E aí mas tem tudo a ver tá tudo interligado. Não dificulta teu sono só porque você fica sentindo aquele voltar da comida isso, especificamente, né? isso. Dificulta também Tem toda porque essa dificuldade aí. o... Ih, Maria, é o É meu yin gatinho! yang aqui. Tá querendo participar, É. É. E E essa aí tem questão, a influência, né? é, Fala. isso, que às vezes o pessoal pode estar se perguntando, o biotipo fogo, biotipo terra, biotipo madeira, né? É que Menina, a gente é vai ter que até fazer outra difícil. live. Ó, vamos já deixar É. marcado aqui. Próxima semana a gente vai fazer outra live para falar sobre, continuar o assunto, porque o tempo está acabando, eu só estou de olho ali no Sim. relógio, o tempo está acabando e a gente não falou nem metade do que precisava falar. Pronto, se quiser deixar para outra medida, né? Porque eu estou Vamos, vendo aqui muitas vamos, perguntas. é isso que eu ia dizer. Como a questão do biotipo, a gente vai entrar em uma outra gama de Isso. questões. A gente deixa a questão do biotipo para a gente falar semana que vem, próxima quarta. Tá? Pronto. Já vou deixar aqui anotado. Vamos tentar. Algumas das perguntas que foram feitas a gente já respondeu, né, durante a live, Uhum. por isso que assim, eu gosto de deixar Isso. às vezes para o fim, que a gente já vai respondendo aos poucos. É, deixa eu ver aqui. Eu A vi Mar... alguém aí que perguntou se leite era ruim, né? Leite, isso, é falando do leite. Explica aí um Isso. pouquinho do leite, Cris, por O favor. leite, eu vejo tanto pelo aspecto da acupuntura, da medicina chinesa, quanto pelo aspecto de biologia mesmo. Que Sim. até se você conversar com pessoas mais naturalistas, né? Sempre Hum, surge a pergunta no meio: qual é o mamífero que toma leite do momento que nasce até o momento que morre? O ser humano é o único. E exatamente. mesmo assim, nem é o próprio leite, né? É o leite da vaca que a gente E toma. ainda é o E leite nem de é o leite outra da vaca, porque é espécie, né? tão industrializado que quando a gente vai tomar, você nem sei leite aquilo ainda. Acabou. É. Pois é. Então, assim, a partir daí já é ruim. E, É. pelo aspecto de medicina chinesa, o leite, se não me engano, ele tem a característica de calor e umidade. É parecido com Sim, açúcar, tem. né? Isso. Então, assim, você está colocando para dentro do seu corpo uma energia quente e úmida. Se você tem um biotipo, né, que se dá bem com esse tipo de elemento, você não vai sentir tanta questão da insônia. Por isso que vai ter gente que fala, eu tomo e passo bem, e outros vão falar, não, eu tomo e não consigo dormir. Isso Isso. envolve o seu tipo, seu biotipo elemental. Então, se você já tem uma dificuldade com a umidade, com o calor, e você na hora de dormir ingere mais, que é o leite, né, o calor e umidade, então você aumenta alguns sintomas que você já tem de desequilíbrio. E aí pode gerar uma dificuldade para o sono, né? Isso vai depender muito de quem está tomando. A gente não pode Isso. também bater o martelo de que é proibido, né? Sim, claro. Não, Mas eu lógico. sempre indico a cortar o leite. Porque assim, não é questão de bater o martelo. O que Uhum. eu costumo falar muita questão em relação a realmente o acúmulo de umidade que acaba causando uma deficiência no tio baço, né? E Isso. aí, na hora que gera essa deficiência, como a gente falou antes, o baço do elemento terra, ele tem muita coisa a ver com a questão
da distribuição do sangue no organismo. E, Isso. mais uma vez, a gente volta para o sangue e a gente volta a dizer que o sangue é a cama do sono. Então, Isso. se você tem um elemento, como o leite, como o açúcar branco, refinado principalmente, como a farinha branca, e vai causar um acúmulo da umidade e vai provocar uma deficiência, né, nessa energia do terra, baço, né? Isso. da terra, né? Então, como é que você vai conseguir dormir bem? Então, por mais que você diga que eu tomo leitinho morno e antes de dormir, tudo bem, a sua tipologia vai ajudar você a assimilar isso melhor e talvez até conseguir dormir. Mas vai chegar um momento que vai o gerar uma seu baço vai deficiência. estar tão deficiente que ele não vai conseguir assentar a tua mente para ter um sono tranquilo e reparador. Porque às vezes você até consegue dormir rápido, mas o teu sono não é reparador. Acorda como se nada tivesse acontecido, né? Nem dormir. Nem dormir, exatamente. Tem gente que reclama muito da questão, eu até durmo rápido, mas eu acordo cansada. Exatamente. Entendeu? Isso aí tem a ver com a qualidade. E aí, como é que explica isso? Exatamente. O acordar cansado também é um tipo de insônia. E a pessoa às vezes nem sabe, mas eu durmo tão bem, eu não tenho insônia. Mas aí fala, mas e você acorda cansada? Realmente, eu acordo cansado. É diferente daquela preguicinha matinal que depois você levanta você fica produtivo. Não é isso que eu tô falando. Isso, é diferente. Eu tô falando do acordar cansado que chega a deixar você, de uma certa forma, improdutivo ou pouco produtivo no período da manhã. Né? E aí isso é um tipo de insônia também. Sim, também. Se a gente for analisar, se a gente for identificar, é um tipo de insônia. Sim. Então, Cris, vamos pra gente fechar aqui, pra gente não perder nossa live aí do tempo, a gente vai acabar sendo cortado pelo Instagram. Vamos dar uma última dica, a gente deu dicas de chá, deu dicas da alimentação para dormir. Vamos dar uma última dica de um pontinho de acupuntura que as pessoas podem usar para dormir. O que tu acha? Para ajudar. O ponto mais comum, porque assim, que eu acho que qualquer acupunturista conhece, até que nem é acupunturista já ouviu falar, é o Shenmen. Isso, exatamente. É o ponto que fica entre as sobrancelhas, e ele é um ponto que, entre as suas funções, uma deles é a função específica de acalmar a mente, relaxar o espírito, né, acalmar o espírito. Isso pode induzir ao sono. Agora, para quem é acupunturista, a gente tem que antes olhar para o elemento. Se eu tenho uma deficiência da terra, então eu vou trabalhar o baço pâncreas 3, que é um ponto que vai tonificar a terra. Se eu tenho uma dificuldade no elemento da água, eu trabalho o R3. Se eu tenho uma dificuldade na madeira, eu trabalho o F2, F3, F8. Vamos falar do básico, amigo. Básico. Vamos fazer o seguinte, mais uma anotação aí para a próxima semana. Hoje a gente vai fechar a live falando do pontinho que a gente chama de terceiro olho, algumas pessoas conhecem como terceiro olho, aqui entre as sobrancelhas. E se você, o Intang, né? E se você massageia ele, movimento circular, não precisa ser forte. Tem gente que usa a técnica também ser contra o canal, né? Se você faz, digamos... Pode ser também ascendente, né? Isso. Assim, para cima, pode ser também, não tem problema. Eu gosto muito de usar movimento circular. Circulares, E ele é mais visual, assim, até a pessoa pode fazer aquilo. E ainda dou outra dica, coloca uma meditaçãozinha para você ouvir no fone de ouvido. Vai deitar, não fica no celular, né? Que foi a primeira coisa que a gente falou. Deita, esquece que existe celular. Bota uma meditação aí no fone de ouvido e faz uma massagem no Intang, que é batata. Uma dica que assim, é muito difícil, mas que vai dar certo, transforma o seu quarto no seu lugar de dormir. Apenas dormir. Então, computador, modem, televisão, rádio, qualquer coisa, isso é fora do quarto. No quarto você só entra para dormir. Isso já é uma coisa que eu adotei na minha casa há tanto tempo, que para mim é como se fosse natural. Mas foi bom você lembrar, porque muita gente trabalha no quarto, né? Trabalha na cama, come na cama, assiste televisão, faz tudo na cama. Exatamente. Então é como o alemão aí estava falando, né? O ritual ajuda a dormir. Então, se o meu ritual é eu trabalhar do lado da minha cama, eu estou deixando a minha mente agitada. Tem que ter um ambiente para descansar, para dormir, para relaxar. Perfeito.
Obrigada, Cris, pelas todas as dicas. Obrigado também. Por uma aula, né? Você deu, você gosta mesmo de dar aula. Aula em conjunto aqui, né? Eu sou monitor. Nada disso, a monitora sou eu. Na verdade, eu estou aqui aprendendo com você. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por estar aqui comigo. Pessoal, quem ainda ficou com algumas dúvidas que não deu tempo da gente tirar, infelizmente a gente não vai conseguir continuar agora por causa do tempo, mas próxima quarta-feira, de novo às 15 horas, estamos assumindo um compromisso de continuar falando sobre isso, certo? Próxima semana. E aí a gente vai tirar mais dúvidas. Teve gente aqui que falou do álcool, teve gente que falou de outras coisas. Vamos fazer tudo isso aí, vamos falar tudo isso na próxima quarta, por causa do tempo, pra gente não perder nossa live, né? Isso, e aí, okay. Agradeço também todo mundo que assistiu. Tchê. Muito bem, esse alemão muito mal amostrado. Obrigada, alemão, por estar aqui com a gente. Eu vou chamar você para fazer um live comigo, viu, alemão? Quero ver. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom São João. Até a próxima quarta. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.